Olá, bem-vindos, bem-vindas ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema hoje é leitura com José Eduardo Simões. O objeto de nossa leitura é a parte 2 do meu livro Pietro Baldi, Um Homem de Deus, ou Muito Evoluído. Vamos lá? Teilhard de Chardin. Professor, o senhor conheceu o trabalho de Pierre Teilhard de Chardin, não é? Sim, temos muito em comum. O que, por exemplo? Os pontos de contato são três: as teorias defendidas, os sofrimentos causados pela incompreensão de autoridades religiosas e a paixão por Cristo. Quanto às teorias, em que concordam? Em Teilhard, é possível encontrar os seguintes conceitos também por mim defendidos: transformismo, evolucionismo, estrutura orgânica do universo e tendência do ser a alcançar estado cada vez mais orgânico de unificação. E em que não concordo? Bem, Teilhard passou da matéria à vida sem ver o termo intermediário, energia. Ele também não foi além do processo evolutivo, não explicando como tudo começou com a involução, processo que trato amplamente em 3 dos meus livros: Deus e o Universo, o Sistema e Quer de Salvação. E quanto à incompreensão de autoridades religiosas? Ele era padre jesuíta e, porque teve as suas ideias tidas por perigosas, acabou sendo mandado a Nova York para lá morrer em condições de verdadeiro exílio depois de uma vida cheia de amarguras pela dificuldade cada vez maior de fazer conhecer os seus escritos. Chardin foi exilado e o senhor teve alguns dos seus livros condenados pela Igreja Católica. Pois é, hoje ele está reabilitado, mas as reabilitações póstumas não servem para a obra do missionário, e, sim, há outros que têm seus próprios fins. E quanto a Cristo? Também em Chardin encontramos concepção mais ampla de Cristo, isto é, Cristo que, com o seu exemplo, demonstrou ser meta evolutiva para toda a humanidade, a sua espiritualização. Por isso ele está acima do separatismo religioso. É a este Cristo que, junto com Chardin, eu venero e amo. Nota: evolução moral. Cristo e sua paixão. Cristo sempre é tema fascinante. Seu último livro foi escrito totalmente sobre ele, não? Sim, mas ali ele foi apresentado em forma diferente da tradicional. E que Cristo é esse? Um revolucionário. Pode você imaginar o que significou, naquela época, a sua proposta de substituir a força pela justiça, a cupidez de possuir pela honestidade, a agressão pelo amor ao próximo? Sim, mas, infelizmente, tal proposta até hoje não se concretizou. Porém, agora começa a se realizar. A maneira com que o Evangelho está sendo implantado, entretanto, é diferente daquela imaginada. Como assim? Hoje, os mais fracos, unindo-se entre si, não se fazem fortes e, assim, impedem que se abuse contra eles? O patrão também não está aprendendo que para sobreviver precisa do empregado? E o rico não começa a entender que precisa dar meios de sobrevivência ao pobre para não ser por ele contestado? Então, são os mesmos objetivos de justiça, de respeito ao próximo, de honestidade propostos por Jesus há 2000 anos atrás, só que implantados não por conta de sentimento religioso, mas utilitário. Nota: este processo permanece hoje e, certamente, se estenderá por muitos anos ainda.
Essas suas afirmações não contrariam o conceito de que Cristo morreu crucificado para salvar o mundo? Salvação esta que permanece no campo teórico. Se é assim, qual o real significado de sua paixão? Sua paixão significou, na verdade, o choque final dentro de si entre forças do mal e do bem, entre animalidade e espiritualidade, entre involução e evolução. Acho que muita gente não vai gostar deste seu raciocínio. Sei disso. Entretanto, pode você imaginar maior maltrato para alguém que seria perfeito e, por isso, isento de culpa, do que ser atraiçoado com um beijo, vendido pelo preço de escravos, tratado como malfeitor, abandonado pelos discípulos, insultado, torturado, morto? Tudo isso por ter pregado a honestidade, a bondade, a justiça e não ter praticado, senão o bem? É. Então, se não pode existir a injustiça divina, temos de aceitar o fato de que a sua paixão representou, para ele, outra coisa, a fase conclusiva de longo e natural processo de maturação evolutiva que, resgatando todo o seu passado, o levou à perfeição. Nota: Jesus teria sido, como todos nós, redemoinhos no rio da vida, por assim dizer. No final da sua trajetória evolutiva em nosso planeta, porém, deixou de ser redemoinho e tornou-se rio, isto é, força evolutiva da vida como outras quaisquer. Tornou-se verdadeiramente Cristo. Involução, evolução. Professor, o que quis dizer com involução e evolução? Bem, como se sabe, vivemos num universo que teve início e que está em evolução. Ora, o conceito de evolução implica na ideia de ponto de partida do menos para o mais. Entretanto, se não podemos atribuir a Deus uma criação imperfeita, não nos resta senão atribuí-la a alguma outra causa. O senhor está querendo dizer que a criação de Deus foi perfeita, mas que depois se tornou imperfeita? Exatamente. O que aconteceu então? Por estarmos falando de realidade muito distante da nossa atual, precisamos de alegoria que facilite o entendimento. Podemos, assim, imaginar Deus como esfera em que se iniciou o processo de transformação íntima e do qual nasceu o sistema de elementos, ou seres que, apesar de livres, deveriam obedecer a seu pensamento, à sua lei. Seria como a liberdade que o aviador tem no céu, isto é, pode ir para onde quiser, mas sem desrespeitar as leis de aerodinâmica? Isso, todavia, em qualquer liberdade existe a possibilidade do abuso. Então, parte das criaturas tentou desfazer o sistema criado por Deus, iniciando em seu seio impulso desorganizador que criou este nosso triste mundo. Professor, o senhor está afirmando que tal impulso gerou o nosso universo? O nascimento do universo não é caracterizado pelo caos? E não foi a partir daí que se formou a matéria? Sim, aquele impulso, a que chamei de involutivo, significou a transformação da criação original de Deus, que foi toda espiritual, na criação do mundo material, pelo qual nós somos responsáveis. Notas: caos é considerado aqui impulso criativo desordenado. Conceitual, isto é, ordem, liberdade, etc. O mundo material é caracterizado, por exemplo, por ordem aprisionada em formas, ao contrário da ordem livre original. E se tal processo involutivo significou materialização, o contrário atual, que é o evolutivo, só pode significar espiritualização, que outra coisa não é senão
ou retorno ao sistema original criado por Deus. Nota: ausente de matéria. E esta é, na verdade, uma das possibilidades previstas para o fim do processo evolutivo do nosso universo. Tudo tende a, no fim, espiritualizar-se. Sim, e por isso, no atual momento histórico da vida humana, o Evangelho adquire, além da sua função religiosa, outra biológica, que é a de levar o homem, por meio de novo grau de espiritualização, de nova fase de evolução psíquica, a superior nível evolutivo de vida. E por hoje é só. Obrigado pela companhia e espero revê-los em nova oportunidade. Fiquem bem, um grande beijo.